Gente, eu gostaria de ler com vocês Provérbios, capítulo 22, verso 29. O que eu posso falar para vocês aqui hoje tem fundamento em algumas coisas. Eu sou pastor de uma igreja, do mesmo ministério há 26 anos, e a gente, como pastor, administra, né? Lugar, pessoas. Igreja tem CNPJ, tem contabilidade, tem funcionários, tem voluntários, então a gente lida com tudo isso. Além disso, a gente atende empresários, convive com empresários, conversa com empresários, ajuda todo tipo de pessoa. Agora a gente está lá na Itália, morando lá, e algumas vezes eu fiz reunião lá com alguns empresários que pediram ajuda em alguma área de conselho da empresa ou de alguma coisa que eles estavam passando e etc. Então, a gente tem essa experiência. Mas, obviamente, que a minha experiência principal é na parte de liderança, porque sou pastor, lidero pastores, lidero pessoas, e eu quero trazer, eu estava pensando, né, no que eu ia falar com vocês, orando, pedindo uma direção, e não tem como, que vem aquilo que você vive. Então, eu quero trazer um pouquinho que tem a ver com a área ministerial, mas que, obviamente, também atinge você como empresário, você que trabalha, até você, se estiver aqui, que não... pastor, eu vim aqui hoje conhecer, nem sou cristão, nem sou da igreja, não tem problema. Acredito que a gente vai falar, de alguma forma, vai ajudar você também. Então, o texto de Provérbios 22, 29, diz assim: vês a um homem perito na sua obra? Você está vendo alguém que é muito bom no que ele faz? Aí ele diz assim: perante reis será posto, e não entre a plebe. Então o texto bíblico está dizendo o seguinte: todo mundo que faz um trabalho bem feito, todo mundo que se dedica a fazer o que faz de coração, alma, que é bom no que faz, há uma promessa: essa pessoa vai ser colocado entre os reis. Ele vai estar em lugares nobres, ele vai estar em lugares bons. Você sabe que tem cozinheiros e manicures que ganham R$2.000, R$3.000. Eu conheço várias. Mas você sabe que tem esse pessoal que trabalha com beleza aí, que ganha R$80.000, R$100.000, porque quem for excelente no que faz, vai ser colocado entre os reis. Amém, gente? Amém. Então, olha só, presta atenção. Eu li esse texto e eu estou trazendo uma responsabilidade para você. Qual é a responsabilidade? Há uma promessa. A promessa é o seguinte: se o que eu fizer bem feito, eu vou me dar bem. Esse é o resumo. Quando eu converso com algumas pessoas, e eu queria deixar isso para vocês aqui, para entrar no que na verdade eu quero falar, que não é sobre sucesso, porque o sucesso depende de você. Não depende de mim, está na sua mão, se você for bom no que faz. Algumas pessoas me procuram e falam: pastor, o que eu posso fazer? Alguns pastores me falam: pastor, eu gostaria de viajar também, pregar. O que eu digo para eles que eu quero trazer para vocês? Não existe clínico geral famoso. Alguém conhece clínico geral famoso? Me diz um nome aí de um clínico geral famoso. Não existe. Quem é o clínico geral? Tudo. Então é assim, ó. Gabriel, o que você faz? Eu tenho uma empresinha de venda de macaquinho, né? Eu também trabalho na Demicon, e eu também trabalho... Sou explodidor da Demicon. Aí. Então, o que me faz viajar o mundo? Japão, Europa. Ser especialista em alguma coisa. Quando eu recebo convites, eu não recebo convite para orar por cura, eu não recebo convite para fazer libertação, eu não recebo convite para falar sobre Apocalipse. 95% dos pedidos de agenda que eu recebo no Brasil e no mundo é para falar de casamento e família. Eu sou um especialista
em casamento e família. Como pastor de igreja local, a gente faz tudo. Se tiver um demônio aqui, a gente expulsa. Tem algum demônio aqui? Se tiver doente, a gente cura. A gente, no nome de Jesus, se tiver alguém precisando de um conselho em alguma área da vida, se precisar fazer alguma coisinha sobre os fins dos tempos, a gente vai falar alguma coisa, mas eu não sou especialista em nada disso. Agora, eu sou especialista em casais e família. Então, quando eu vou falar de casamento e família, quem senta para ouvir? Senta todo tipo de pessoa. Gente com 10 faculdades. Uma vez estava na plateia um dos químicos que criou aquela Quali, margarina Quali, advogados, juízes, não interessa. Eles podem ser muito bons, como vocês podem ser muito bons, o que vocês fazem. Mas por que eles sentam para me ouvir? Porque eu sou especialista em casamento e família. Então, quando alguém fala a palavra refrigerante, a maioria pensa em quê? Coca-Cola. Então, seu nome, ele tem que estar atrelado a alguma coisa. Seu nome não pode estar atrelado a 7 coisas. Quando alguém falar assim, olha, rapaz, eu estava pensando em comprar um consórcio. Quem é o primeiro nome que vai vir na cabeça da pessoa? A empresa pode ser a Demicon, mas e o nome do... Você tem que colocar na sua cabeça, eu estou falando aqui a Demicon, mas você pode ter outro negócio, pode ser advogado, você pode ser de um restaurante, dono de um restaurante. Quando alguém fala assim, a gente falou até de alguém, eu comi no restaurante de alguém aqui, né, no Parmegiana, quando alguém fala assim, rapaz, eu estou procurando uma Parmegiana, tem que na hora vir o quê? Tem que vir o nome do restaurante lá. Aquele nome. Quando alguém fala assim, olha, eu mudei para Alphaville e estou procurando uma igreja. Qual vai ser a primeira igreja que tem na cabeça das pessoas? Vai ser em nome de Jesus. Né? Eu acho que hoje é Lagoinha, mas vamos trabalhar. Então, você precisa ter uma marca. Quando alguém falar aquele nome, tem que falar, por exemplo, você está com 80 anos aposentado. Não, consórcio, o Gabriel. Não, eu nem mexo mais com isso. Não, Gabriel, mas você tem que falar para mim alguém que mexe, porque eu pensei, é igual seguro de carro, que seja, você está lá, seguro, tem que vir o nome na cabeça, na hora, entendeu? Então, você tem que se tornar bom no que você faz, bom, excelente, para ser colocado em lugares de excelência, onde o dinheiro está, e você tem que ser especialista em alguma coisa. Não tem de ser bom em tudo. Você pode saber de tudo um pouco, porque ninguém que é especialista consegue ser especialista sem primeiro a formação de clínico geral. Então, você é clínico geral? Sou. Depois que eu sou clínico geral, agora eu vou escolher uma especialidade. Então, a minha especialidade é venda. A minha especialidade é consórcio. Pastor, eu não sei vender outra coisa, não. Eu só sei vender consórcio. Só sei vender seguro, eu só sei cozinhar. O que você é bom? Você tem que ser bom em alguma coisa. Agora, eu já vou partir para onde eu quero, que é o quê? O sucesso te alcançou, diga amém. Amém. E você prosperou, e você ficou entre os reis, e você já enriqueceu, e você está ganhando muito dinheiro em nome de Jesus, amém. Mas aí eu quero falar sobre um momento perigoso. Então, eu considero, e aí eu quero ajudar alguém que já está vivendo isso, e eu quero vacinar você que amanhã certamente viverá isso. Só de você estar aqui investindo tempo, né, para poder aprender, porque você quer chegar num lugar melhor. Então vamos lá. Eu considero um dos momentos mais perigosos na vida de um líder, de um empreendedor, de um empresário, é o momento exatamente que ele prospera. Exatamente o momento em que ele alcança parte do que ele sonhou, ou que ele alcança o sonho dele, ou que ele alcança o que ele nem imaginava que ia alcançar. Porque são 3 níveis. Pastor, já estou vivendo parte do que eu sonhei. Pastor, eu já estou vivendo o meu sonho. E de vez em quando você encontra gente que fala, eu nunca nem imaginei que eu ia viver o que eu estou vivendo. No momento em que você alcança esse lugar de começar a viver um sonho, vou dar um exemplo. De repente, você entrou numa empresa e você ganhava R$3.000 por mês, CLT, e você começou a ganhar 15 mil, 20 mil reais.
É uma coisa que você falava, meu Deus, pastor, um dia era meu sonho ganhar 20 mil reais. E você está lá vivendo esse sonho. Agora tem ainda o sonho da casa, o sonho do carro, o sonho da viagem, mas é uma parte do sonho. Pastor, eu já estou num nível que eu estou vivendo tudo que eu sonhei. Eu já comprei a casa que eu sonhava, já fiz as férias que eu sonhava, eu já andei por países que eu sonhava, eu já tenho o salário que eu sonhava, eu já estou vendo meu sonho. E talvez, você está dizendo, pastor, eu estou vivendo... Assim, eu nunca imaginei, eu pensei que eu ia ter uma casa, eu tenho 7, eu pensei que eu ia ter um carro, e eu estou vivendo coisas grandes. Esse momento, para mim, na minha opinião, vendo muitos amigos pastores e vendo também empresários e pessoas, é um momento perigoso. Quantas histórias você já ouviu de gente muito, muito, mas muito rica, milionária, que ficou pobre? Tem? Muitos. Gente com muito... Vamos falar a verdade? Muito mais dinheiro do que a gente está aqui. Muito. Gente que ganhou na loteria. Milhões e milhões e milhões e milhões. E hoje está o quê? Pobre, quebrado, arrebentado. Então, não é uma coisa impossível de acontecer. Acontece. Por quê, gente? Por que acontece? Porque se a pessoa começa a viver parte do sonho, o sonho até o que ela não imaginava, e ela não estiver estruturada emocionalmente, ela pode cometer alguns erros. O primeiro é a acomodação. Esse é o primeiro erro. Como a pessoa ela trabalhou muito, ela se esforçou muito, ela plantou muito, e quem trabalha, quem planta, e a Bíblia também promete, quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará alegre, feliz, com júbilos, colhendo aquilo que plantou. No momento em que você começa a colher, você pode correr o risco de parar de quê? De plantar. A gente começa a colher aquilo que a gente tanto lutou, que a gente tanto sonhou, que a gente tanto quis, e a gente começa a comer do fruto, começa a experimentar a prosperidade, começa a viver, e aí qual pode ser a nossa tendência? O quê? Sentar numa rede e, uva, água de coco, e glória a Deus, que delícia! E como você plantou muito, pode ser que você tenha uma enorme colheita, mas por maior que seja a sua colheita, se você parar de plantar, o que vai acontecer uma hora? Vai acabar. Vai acabar. Então, quando a gente cai nessa ilusão de achar que a colheita não vai acabar, ou a gente começa a viver parte do sonho, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a tendência nessa hora é começar a ter uma voz que diz assim: você merece descansar. Você merece parar. Você merece. Por que você está falando isso, pastor? Porque, num certo sentido da minha vida, isso aconteceu comigo. Essa tentação, não aconteceu eu não vivi, graças a Deus. Mas uma tentação. A igreja já está grande, a igreja já tem trabalhadores, a igreja já tem líderes, a igreja já tem tudo. O ministério está grande, os livros estão sendo vendidos, os cursos estão acontecendo. Viaja para cá, viaja para lá. Eu escrevi 14 livros, eu fiz isso. Tá bom. Eu estava lá na Itália, por exemplo, e estou lá orando e tal, e aí eu comecei a traduzir um livro para o italiano, porque eu estou pensando assim, eu vou morrer na Itália, então agora eu vou trabalhar aqui, ver aqui e tal, e de repente Deus falou assim comigo, eu tenho uma missão para você aqui na Itália, falando claramente, eu andando num lugarzinho orando, uma paisagem que eu faço uma caminhada em oração lá, e Deus falou assim comigo, eu tenho um propósito para você aqui, mas esse não é o seu lugar final. Aí eu falei, Deus, não é aqui que eu vou ficar, não? Está tão bom aqui, que comida boa, né? Que lugar bom, que clima bom, segurança, tudo maravilhoso. Não, eu tenho um propósito aqui e eu vou te levar para outro lugar. Aí eu sou agoniado. Eu falei, Deus, então eu quero ir amanhã. Se não é aqui que eu vou ficar, o Senhor me fala o que eu tenho para fazer, eu quero fazer de agora até meia-noite.
E amanhã cedo você me fala para onde que eu vou. Sabe o que eu comecei a fazer, gente? Eu comecei a traduzir todos os meus livros imediatamente. Eu liguei para a editora, falei, não quero dinheiro, não precisa me dar dinheiro, traduz o livro, envia os livros, diminui a comissão, eu vou dar o curso, prepara um curso gratuito aí. Fui pregar para 2.000 pessoas na Itália, coloquei no telão, gente, é de graça o curso, eu só peço uma coisa, ouve e divulga, e espalha. Eu falei, o que eu tenho que fazer? Espalhar essa mensagem de casamento aqui, de família, enviar livro para todo mundo. Estou correndo. Se eu não tivesse tido essa cutucada, eu ia traduzir um livro por ano. Ia demorar 14 anos para traduzir os 14 livros. Agora eu vou fazer esses 14 livros em 2 anos no máximo, porque a editora não dá conta. Senão eu andava mais rápido ainda. Então, quando a gente está vendo esse momento, a gente tem uma tendência de desfrutar e de acomodar. E isso não pode acontecer, a não ser que chegou a hora de você realmente parar. Esse momento tem que ter. A aposentadoria, ou agora eu já estou numa idade que eu realmente vou diminuir e vou deixar as coisas que você vai fazer, como você sabe, já deve ter visto lá do Pai Rico, Pai Pobre, né? Deixar o dinheiro trabalhando para você, investimentos que você fez, comprou casa, deixou no banco, a juros e etc. Tem um momento que você pode falar. Não deixa ser esse momento de 80, 70, 80 anos, não, em nome de Jesus, porque eu viajo o mundo e vejo um monte de velhinho que entra na gôndola e, em vez de desfrutar, eles dormem assim, ó. Entendeu? Ou então eles chegam na Torre de Pisa, olham e falam, não dou conta de subir aqui não. Então eles demoraram muito também para querer chegar nesse momento. E aí quando chega lá, só dorme. Dorme no avião, dorme no trem, dorme na gôndola, não sobe os negócios porque não dá conta mais. Você vai antes, em nome de Jesus, diga amém. Amém. Então, eu quero dizer para você que se você quiser não perder o que Deus está te dando, você vai plantar, você vai colher, e enquanto você está colhendo, você vai continuar plantando. Porque eu jejuei muito para chegar aqui, e a tendência agora é falar, não, deixa o povo jejuar. Não, mas se eu quiser continuar aqui, se eu quiser continuar alcançando lugares novos, eu tenho que continuar fazendo o quê? Mesmo depois de 35 anos de ministério, mesmo depois de 26 anos na mesma igreja, mesmo com 50 anos de idade, eu tenho que continuar o quê? Jejuando, continuar orando, continuar lendo, continuar reciclando. Senão, um dia a colheita acaba. Quem entendeu, diga amém. Amém. Eu vou dar uma dica para vocês. A prosperidade, em resumo, ela tem 2 lados. Ela tem um lado prático, que é o trabalho e a administração. Trabalhar bem e administrar bem o que você tem. Guardar, fazer reserva, investir. Né? Porque o passo é sair da dívida, o endividado se torna um poupador e o poupador se torna um investidor. Ok. Esse é o lado prático. Mas eu também tenho um lado, não ignore esse lado, que é espiritual. Então, se eu quero prosperar de verdade, eu preciso cuidar dos 2 lados. Tem muita gente que é dizimista, é ofertante e faz tanta coisa para Deus e ignora esse lado. Não quer trabalhar ou não quer receber educação financeira. E aí, se arrebenta. Mas eu sou fiel. Por que as coisas não dão certo? Porque você tem que aprender isso aqui. Ou as pessoas são professores PhD em administração e ensinar essas coisas, mas esquecem o lado espiritual. Então, o lado espiritual a Bíblia diz, quem lê a Bíblia prospera, medita nesse livro da lei de dia e de noite, para que prospere em teu caminho e vá bem em tudo que você fizer. Dízimos, ofertas na sua igreja. Tem um lado que é espiritual. Então eu preciso manter sempre esses 2 lados de trabalho, de semeadura, para nunca parar de colher. Amém? Segunda coisa, soberba. Arrogância. É muito perigoso quando a gente prospera, quando a gente melhora de vida, quando a gente troca de celular, de sapato, de tênis, de casa, de carro, a gente se tornar arrogante. E sabe o que a Bíblia diz, queridos? A Bíblia diz que Deus, ele resiste ao soberbo. Ele resiste ao soberbo. A Bíblia diz que a soberba leva à queda. A Bíblia diz que a soberba derruba as pessoas. O salmista faz uma oração inteligentíssima que eu repito praticamente
no mínimo 3, 4 vezes na semana eu oro essa oração. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então eu serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Então, quando a gente cresce, a gente prospera, é muito perigoso a soberba, a ponto da Bíblia dizer: não coloque pastores novos convertidos, não é novos de idade, novos convertidos, não levante líderes novos convertidos, porque se você levantar esses líderes, eles podem ficar soberbos, e olha o que a Bíblia diz, e cair na mesma coisa que Satanás caiu. Então, eu tenho que ter pessoas que falam na minha vida para eu sempre ter alguém para dizer: ei, baixa a bola. Sabe que Billy Graham tinha uma pessoa na equipe dele, e ele foi um dos poucos pastores extraordinários que nunca teve isso aqui de escândalo na vida dele. Se o Billy Graham conseguiu, a gente consegue também, em nome de Jesus, terminar bem a carreira. Não precisamos envergonhar Jesus no final da carreira. Billy Graham tinha uma pessoa na equipe que toda vez que ele terminava os eventos, descia dos estádios, das multidões, reis literalmente da África, príncipes, presidentes dos Estados Unidos, pessoas riquíssimas. Imagina o que o Billy Graham, né, as mesas, o relacionamento, o dinheiro que passava pelo ministério. Ele tinha uma pessoa da equipe para quando ele descia do púlpito, ela ficar assim: você não é nada, você não é ninguém, você lembre que você é pó, você lembra que é Deus que faz na sua vida. Só para poder, furar o balão dele. Só para furar o balão dele. Você desceu daqui com essa multidão, você está sendo ovacionado, aplaudido, tem gente dizendo que você é o cara. Pegue todo o louvor, pegue todo o reconhecimento, pegue todo o elogio, pegue toda a honra que estão te dando e dê a quem deve ser dado. Eles podem dar para você, mas você tem que levar para quem de verdade merece. Senhor, eles estão me dando, mas eu sei quem eu sou. Eu sei que eu sou pó. E eu dou a ti toda a honra, toda a glória, louvor, reconhecimento, elogio. O segredo não sou eu, Jesus. O cara ia lá só para dizer, quase cuspia na cara dele: você não é nada. Você é só um instrumento. Quem é o médico? Quem é o que opera? É Deus. A gente é só instrumento. O instrumento aqui na mesa não faz nada. Agora, ele pega o instrumento, usa. Pronto. Então, eu preciso manter simples. A Joyce Meyer, famosíssima, poderosíssima, nos maiores eventos do mundo, uma vez eu vi ela dizendo o seguinte: no mínimo uma vez no ano, eu aceito um convite num lugar bem pobre, bem simples, para poder ir em algum lugar onde eles não possam me oferecer nada, me dar nada, e me lembre, como a Bíblia diz, dos humildes começos. Então, querido, deixa eu falar uma coisa para você. Glória a Deus pela picanha que você está comendo. Glória a Deus pelo bacalhau, salmão, por tudo que você está vendo. Mas se você precisar ir em algum lugar e comer um arrozinho com ovo, daquele branco, que não é nem orgânico, que eu não sei nem se aquilo é galinha, nem se aquilo é ovo de verdade, come. Mantenha a sua simplicidade. Eu às vezes estou num hotel 6 estrelas em Londres. E às vezes eu estou num lugar, que eu estava num lugar que tinha no mínimo 600 muriçocas. Dentro do... A única glória era que era dentro do banheiro. Dentro do banheiro, na Transamazônica, eu não lembro nem o nome que eu fui num lugar, que é o fim do mundo, e eu cheguei lá, e quando eu abri a porta do banheiro, tinha, assim, um enxame de... Aí eu entrava no banheiro assim, Eu entrava correndo, fechava a porta para nenhum muriçoca entrar no quarto. Aí eu usava o banheiro assim, rápido, me protegendo, né? Aí na hora de sair, eu abria a porta assim, entrava rápido, às vezes entrava uma ou duas, eu ficava caçando elas, matava. E eu fiquei nesse negócio lá uns 3 dias, e glória a Deus. Estava abençoando pessoas, comendo do que... A Bíblia diz: comei do que vos derem. Se eu estou num lugar e me dão
O aguil, aleluia. Não é não? Essa carne caríssima aí, que eu só descobri quando eu tinha uns 48 anos de idade que ela existia. Se também tiver que comer ovo, eu como. Eu não vou dizer, eu não sento aqui, eu não ando ali, eu não faço isso. Nós precisamos nos proteger da arrogância, da soberba, da prepotência. Nós não fomos chamados porque temos condição para pisar em ninguém, humilhar ninguém, falar coisas feias para ninguém. Nós temos que nos lembrar quem somos e de onde viemos. Amém, queridos? E isso aqui envolve, sabe o quê? Deixa eu falar para você, porque eu também vivo isso como líder. Alguém me ajudou, alguém me ensinou, alguém acreditou em mim, aí eu cresço e eu começo a achar que eu sou melhor do que ele. Não é engraçado isso? A pessoa me ajudou, a pessoa me ensinou, a pessoa me abençoou. E eu vou dizer para você, eu oro para que os meus filhos naturais e meus filhos espirituais, Deus sabe do meu coração, está aqui o pastor Léo, a pastora Ju, o pastor Filipac, discípulos, eu oro para que eles sejam maiores e melhores do que eu. Eu oro por isso, eu quero que eles sejam mais famosos, eu quero que eles preguem melhor do que eu. Meu sonho, diferente de muita gente, é me tornar dispensável. Não preciso mais de você na igreja, glória a Deus, eu vou para a próxima. Gosto disso, adoro isso, eles têm liberdade para trabalhar. Se o pessoal está arrebentando, eu nem... O pessoal está fazendo aqui, o que eu me meto? Nem está acontecendo, dando certo? Vai, Deus abençoe. Agora, mesmo que você se torne maior e melhor do que a pessoa que te chamou, que te ensinou, que fez você estar onde você está, jamais você deve agir com essa pessoa de forma desonrosa, porque alguns, eles abandonam, eles desprezam e depois chegam até o ponto de trair aquele que colocou ele onde ele está. Essa história está em todo lugar. Está na igreja, está na empresa, está nos relacionamentos, nas amizades, mas a questão é, eu serei essa pessoa? Não. Eu não serei essa pessoa. Todos serão testados na lealdade. Todos serão testados na simplicidade. Eu aprendi, me abençoou, me fez chegar. E aí daqui a pouco eu começo a pensar, mas por que, olha o Satanás, por que eu não posso ser igual a ele? Por que eu não posso ter o que ele tem? Ou, na verdade, eu acho até que eu sou melhor do que ele. Isso é o quê? Soberba. Arrogância. Porque ainda que eu seja maior e melhor do que o meu pastor, vou dar meu exemplo, do que meu líder, eu jamais vou desonrá-lo. Eu jamais vou abandoná-lo. Eu jamais vou desprezar o que ele tem para falar comigo, para ministrar na minha vida. Então, eu quero me manter simples, e talvez manter-se simples vai depender mais de você do que das pessoas. Você mesmo ter atitudes que vão fazer com que você não se esqueça que você prosperou, que você está bem, mas que, na verdade, tudo vem de Deus e você sabe de onde você veio. Terceiro, te dou um conselho de coração, que tem a ver exatamente com a soberba. Seja humilde. Como que eu posso demonstrar humildade, pastor? Gente, cola, gruda em quem está arrebentando. O Caim viu o Abel ser aceito por Deus, ser abençoado por Deus. Aí o Caim, pelo amor de Deus, você tem uma história para você ler e não fazer a mesma coisa. O Caim, ele viu Abel, Deus dizia assim, parabéns, estou feliz, eu respirei a sua oferta. Aí Deus olhou para Caim e falou, Caim, não foi legal o que você fez, cara, está errado. Não gostei, eu rejeito a sua oferta e rejeito você por causa disso. Se o Caim fosse humilde, sabe o que ele tinha feito? O Abel, o que você fez para ser aceito? O que você fez para dar certo? Eu quero, da próxima vez eu vou fazer isso aí. Mas no lugar dele ter humildade para dizer assim, o que você fez que eu vou fazer igual para chegar onde você chegou? Ele ficou com raiva. Ele ficou com raiva do Abel e foi lá matar o Abel. Prejudicar o Abel. Ou, se
Se eu estou aqui no meio de vocês aqui, e eu sei que tem outras pessoas aqui, mas eu não conheço ainda. Amanhã, quando eu conhecer você, eu vou falar do seu negócio. Mas se você é o advogado de São Paulo, eu vou andar com quem? Eu vou procurar conversar com quem? Eu vou tentar jantar com quem? Com você. Se você é o vendedor, quem é o cara que mais vende aqui nesse lugar? É esse. Pelo amor de Deus, você me dá um minuto do seu tempo, pelo amor de Deus, você fala comigo, você... O que você está fazendo? Me dá uma dica, me dá uma luz, me ajuda aí em nome de Jesus. E você não seja uma pessoa que guarda as coisas para você, não. Não tenha medo, o recurso do céu é infinito. Derrama. Quanto mais você derramar, ajudar, abençoar, mais você vai receber novas ideias e bênção da parte de Deus. Eu vou guardar porque se outro souber, porque se der certo... Não. Vai, ensina a galera a prosperar, porque se os outros forem abençoados através da sua vida, você vai ser abençoado. Então, eu quero uma família boa? Quero. Quem tem uma família boa? Eu vou lá perguntar para ele, eu vou lá olhar para ele, eu vou lá aprender com ele. Eu quero ter um casamento bom. Quem tem casamento bom? Quem é uma referência de casamento para mim? Quem tem um negócio que tá prosperando? Quem está ficando rico? Uai, gente, agora você vai comprar o livro do Chico Anísio sobre casamento com 7 divórcios? Como ser feliz no casamento, 7 divórcios. Deixa eu te dar um conselho aqui de coração. Pare. Gente, isso é uma coisa que quem tem experiência, maturidade, que eu estou dizendo maturidade, experiência, por causa da vida. Você vai apanhando, só por causa da idade. Amanhã eu ainda vou ter mais. Mas com meus 50, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu aprendi uma coisa. Eu não ouço palavras há muitos anos. Eu não ouço o que a pessoa está falando. Eu ouço o que ela está vivendo e fazendo. Eu já ouvi muito. Pastor, estou com você até o fim, até a morte, estamos juntos. Não durou nem um ano. E o miserável não morreu. E nem eu. Eu não ouço palavras. Então, na boa, eu acho que já está na hora de você parar de pagar uma fortuna em curso que só enriquece quem te vende. Não, sério. Quem está ficando rico? Eu acho pensa comigo. É curso de day trade. Para você aprender a ficar rico. Por que o cara está vendendo o curso se ele já está ficando rico fazendo day trade? É. Agora é curso de como vender curso. Curso de como vender curso. É. E tipo assim, quando você vai ver o que a pessoa está produzindo, trabalhando, ela só ficou rica vendendo alguma coisa para você. Mas o que de fato... Eu conheço muita gente que fez curso de muita gente... de gente muito conhecida, famosa, que largou o emprego e está pobre. E destrava sua mente e tal, destravou, mas não foi, não. Se eu pudesse te dar um conselho... Eu diria para você, pega esse código que eu vou falar agora. Cola em quem trabalha e te ensina a trabalhar. Esse é o caminho que vai te fazer prosperar. Entendeu? Então, pega alguém que está trabalhando e está dando certo... e fala, me dá esse caminho para eu fazer também a mesma coisa. Aí você vai lá e repete. A outra coisa, por que a soberba é uma desgraça? Porque aí eu chego aqui, chego aqui no Filipac, falo, Filipac, gente, é desse jeito aqui, ó. Presta atenção que eu estou tentando te ajudar. Ô Filipac, cara, me ensina a vender. Eu estou vendo, você... Cara, em 10 anos você ficou rico, gente. Não, pelo amor de Deus, aí. Me ajuda aí, me ajuda aí. Aí o Filipac fala assim, então faz o seguinte, faz isso, isso, isso e isso. Aí é o seguinte, vamos usar uma metáfora agora, para você entender. O Filipac,
Nossa, mas eu comi um pudim na sua casa, meu irmão. Que é isso? Esse pudim é o número 1 do mundo. Me ensina a fazer esse pudim. Aí o Filipac passa a receita do pudim. Aí o que você faz? Chega em casa, você abre a receita e está escrito assim: 2 latas de leite condensado. Você fala, não, é muito. Vai engordar. Eu vou colocar uma lata só de leite condensado. Aí está escrito 6 ovos. O que é isso, gente? Está doido? Colesterol? Que nem dá colesterol ovo, pelo amor de Deus. Você não acredita nisso até hoje, né? Aí vai lá, não, 3 ovos. Aí você muda a receita. O que vai acontecer se você mudar a receita, criatura? Você vai comer alguma coisa menos aquele pudim. O pudim tem uma receita. Tá lá, 6 ovos, 2 latas de leite condensado, gira 3 vezes para a direita, 4 para a esquerda. Ah, não, para que isso? Vou girar só para a direita. Alguém já fez bolo aqui? Alguém já fez bolo aqui? Uma vez a minha irmã falou, faz aqui, mexe o bolo aqui para mim. Eu comecei a fazer, ela, não, tem que mexer só para um lado. Eu falei, não tem diferença. Qual a diferença? Não, senão não vai prestar. Tem uma ciência. Não tem lógica, mas tem uma ciência. Como é que você vende, Pilipa? Como é que você chegou em Campo Grande, o povo está lá há 7 anos vendendo 5 milhões e nem abriu o escritório e você vendeu 11? Como é que você faz isso? Me conta, pelo amor de Deus, uai. Quando ele contar, gente boa, segue a receita. Copia e cola. Entendeu? Porque aí eu chego nos Estados Unidos, esse cara aqui prosperou nos Estados Unidos, como é que você fez? Ah, não, eu acho que vou fazer diferente. Faz diferente. Onde é que você está? Aonde você está para poder fazer diferente, criatura? Você jogou aonde, né? Então, deixa eu te falar uma coisa. Seja humilde. Se alguém disser para você, faz assim, e você não tá alcançando o mesmo resultado e quer alcançar o resultado, faz assim, do jeito que está sendo ensinado. Entendeu? Então, se você quiser prosperar de verdade, ouça menos palavras e ouça mais a vida das pessoas. Casamento. Eu vou ver o que ele está fazendo, eu vou pedir ajuda. Família. Saúde. Você vai, na boa, você vai contratar um personal gordo? Tem profissão que não dá para você fazer isso. Não dá, o cara, o gordinho, não, eu sei, eu estudei. Sim, meu filho, mas você estudou, mas aí a gente chega na academia e o cara pensa que eu sou personal. Aí o cara chega em mim aí, tá ajudando o gordinho? Nutricionista bebendo Coca-Cola, não dá. E eu vou terminar com a última coisa, é o seguinte, equilíbrio. Isso aqui é a minha opinião. É só uma opinião. Você filtra para sua realidade, você não é obrigado a concordar. Mas, na minha opinião, se você está numa fase da sua vida onde você está endividado, pastor, eu cheguei aqui na minha empresa, ou abri a minha empresa, eu estou no meu negócio, ou cheguei na Demicon, pastor, e eu estou quebrado, eu estou com dívida, eu estou com o nome sujo, devendo cartão, agiota, você não tem ideia, pastor. Então eu vou te dar um conselho que é meramente meu pensamento, não é uma coisa que eu digo para você, a Bíblia diz, quando a Bíblia diz, e ponto, para quem é cristão não tem conversa. Trabalhe de segunda a segunda, das 6 às 6. Toma Vivance, Coca-Cola, Guaraná em pó, entendeu? Meu irmão, aqui, ó, dirigir caminhão 20 horas, né, usando drogas lícitas para se manter acordado, e vai, e bota para quebrar, e ganha dinheiro, e pague suas dívidas. Ponto. Agora, saiu da dívida? Saí, pastor, não devo ninguém, prosperei. Aí eu acho que você deve fazer o que Deus diz. Se você teve porque eu acredito, isso é uma política da minha vida. Eu considero os extremos perigosos. Eu gosto do equilíbrio. A Bíblia fala, inclusive, para você ter ideia, a Bíblia diz assim, não sejas demasiadamente, nem sábio nem justo. Não seja exagerado, nem na sabedoria, nem na justiça. O equilíbrio é bom. Então, o que Deus falou para nós? Ele falou assim, ó,
Trabalha mesmo, de verdade, sem brincadeira, sem distração, sem ficar no celular. Trabalha 6 dias. Mas tem que tirar um dia para descansar. Porque Deus falou assim, eu deixei o maior exemplo para vocês, eu que não preciso, descansei no 7º dia. E fiz questão de colocar isso nos mandamentos. Você vai ler os mandamentos, está assim, não roube, não mate, não adultere, não cobice e descanse. Porque é muito sério para Deus isso. Esse dia é um dia para você recarregar a bateria, ter tempo com a sua família, descansar. Descansar. Agora, o problema é o seguinte, descanse quantos dias? 1 e 6. Trabalha. Se você chegou num momento crítico da sua vida, por um tempo, eu acho que você deve ser extremo. Enquanto eu não quitar as coisas, meu irmão, eu vou... que até eu pagar. Paguei. Ufa, agora eu vou trazer um pouco de equilíbrio e vou trabalhar 6 dias, dar o gás que tiver que dar, mas um dia eu vou guardar para descansar. Esse é o maior segredo da minha família. Desde da primeira semana que eu me casei, eu faço isso. 6 dias eu trabalho e no 7º eu descanso. A vida inteira a minha igreja ouviu o seguinte, meu dia de folga, diferente de muitos pastores no Brasil, era quinta-feira. Eu falei várias vezes para a igreja, não morra na quinta. Porque eu não vou lá. Eu vou na quarta, eu vou na sexta. Pastor, estou morrendo. Pastor, estou brigando. Para eu continuar sendo seu pastor e eu não fazer da minha casa o inferno e eu não brigar com a minha mulher, eu te atendo amanhã. Hoje eu nem atendo. Nem se me ligar, eu nem atendo, nem vejo. Graças a Deus, depois tem outros pastores que têm folgas diferentes para se você precisar falar com aquele pastor. Férias, todo ano. Todo ano. Descanso uma vez a semana, onde eu dedicava quê? Tempo para a minha família. Ali a gente come junto, a gente vai na casa da sogra, o que não é férias para qualquer... para todos que estão ali não é férias, mas para alguns é. Você faz alguma coisa junto, vai na casa de um amigo, fica em casa só descansando, dormindo, é descanso, é parar, é não mexer no celular, é não falar de trabalho, é não falar, eu não falo de igreja, eu não falo de crente, a gente não fala de crente no dia da folga. Eles sabem disso, não fala de crente, não fala de trabalho, não fala de pastor, a gente quer pecar em paz. A gente quer não saber de igreja, de nada dessas coisas, entendeu? Porque tem que ser o dia de descanso. Acordou no outro dia, 6 dias de trabalho e um dia de descanso. E quando pode, dentro da sua realidade, suas férias. Pronto, descansou. Cuide da sua família e tenha tempo para a sua família. Tenha tempo para o Deus que tem te abençoado. Admiro muito esse casal aqui, porque na época em que devia a alma, não tinha dinheiro, e problema e tal, fizeram a coisa certa. Pararam tudo, dedicaram ao trabalho. Pastor, não vou poder, quarta-feira, não posso estar na reunião terça, então estou entregando os ministérios, porque agora eu preciso sair da dívida, preciso pagar as contas, eu estou morrendo, beleza. Mas todo domingo à noite, na casa de Deus. Não abriu mão disso. Por quê? Porque sabe que a fonte da bênção é o Senhor. É o Senhor que abençoa, é o Senhor que te dá força para adquirir riqueza. Então, não abra mão de ter tempo para a sua família e tempo com o seu Deus. E cuide de você para você desfrutar de sua manhã com saúde. Como eu disse, trabalha, não tem férias, não tira um dia para descansar, como a Bíblia diz, para fazer bem para você estar melhor, inclusive para produzir nos outros 6 dias, e vai, e morre. E aí? Não. Então é o seguinte, vai no médico, como é que está a sua saúde? Como é que está a sua pressão?
Como é que está o coração? Vai na academia, faz uma caminhada, se movimenta. Pensa, eu preciso estar saudável para trabalhar e eu preciso estar saudável amanhã para desfrutar do fruto do meu trabalho. Porque, obviamente, que a gente vai, como eu disse, chegar um tempo em que você pode desacelerar, até que realmente você fala, pronto, agora eu vou ficar tranquilo. Vou viajar, vou cuidar dos netos, vou ver a vida. Eu, como pastor, não vou parar nunca. Mas, com certeza, com a idade, eu vou tirar o pé do acelerador. Mas você tem que ter saúde. Tem que ter saúde. Se não tiver saúde, não vende. Não tiver saúde, fica em casa. Não tiver saúde, não produz. Saúde emocional, saúde física, saúde espiritual. Então, eu preciso cuidar de mim. E aí vai chegar um momento, Deus vai te abençoar para que não seja demorado, onde você vai poder, de fato, desfrutar do fruto do seu trabalho. Amém? Amém. Então, lembre-se, eu considero que o momento mais perigoso na nossa vida não é o período do plantio e nem da conquista. É quando você começa a colher o que você plantou. Eu já ouvi histórias de pessoas aqui que ganharam muito dinheiro e resolveram tirar 6 meses de férias. Porque tem 13 meses garantido, é ou não é? Só saiu na churrasqueira, senhor. O que aconteceu? Na hora de colher, o quê? Parou de plantar. Boca murcha. Então, querido, o tempo da bênção, o tempo da estabilidade, o tempo da prosperidade é um tempo perigoso. E eu te abençoo para você ficar livre dessas armadilhas em nome de Jesus. Amém? Vamos fazer uma oração? Fica de pé no seu lugar.